Ó Senhor Jesus. Então, a vinda do Senhor Jesus é certa. Nós vimos ontem alguns versículos, né? Vimos ontem essa mensagem e ficou assim muito claro para nós que nós precisamos reagir diante desta palavra. Nós precisamos reagir diante de tudo que o Senhor tem nos mostrado. A gente viu nessa palavra assuntos que envolvem até um pouco de escatologia, um pouco sobre a volta do Senhor, sobre o arrebatamento, mas não para atiçar os nossos ouvidos, né, a nossa curiosidade, mas para que a gente possa estar percebido, né, sobre como tem que ser a nossa atitude para apressar a volta do Senhor. Não só esperar, mas esperar e apressar a volta do Senhor. Então, que essa palavra realmente cause uma reação em todos nós, cause uma reação em mim, na minha família, em cada um dos irmãos. Que as palavras que nós temos ouvido não sejam só para tirar a coceira dos ouvidos, né, para atiçar nossa curiosidade, mas para que isso cause uma reação no nosso viver. E que a gente possa realmente ir diante do Senhor e nos perguntar qual é o nosso papel diante do Senhor. Qual é o nosso papel na igreja? Qual é o nosso papel na obra do Senhor? A gente vai ver nessa mensagem que todos nós fomos chamados e recebemos um talento. Todos nós temos a oportunidade de sermos vencedores, de sermos arrebatados vivos diante do Senhor. Mas para isso nós precisamos contribuir, né, à pressão da volta do Senhor. Então a mensagem que nós vimos, ela se baseia ali em 1 Tessalonicenses, acho que a gente pode ler, né? 1 Tessalonicenses, alguns versículos, irmãos, eu vou só falar para os irmãos, ou já vou ler por causa do tempo, e alguns a gente pode ler juntos. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, vamos ler ali o versículo 13 ao 18. O que ele fala? Ele fala: não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor, para que não vos entristeçais como os outros que não possuem a esperança. Porquanto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que nele faleceram. Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Consolai-vos, portanto, uns aos outros com essas palavras. Então, a gente vai ver no decorrer dessa mensagem esses aspectos que envolvem o arrebatamento. Então, primeiro, aqui nesse contexto, a gente vê que Paulo fala para os irmãos em Tessalônica, né, que eles não se preocupassem com aqueles que já haviam morrido, porque, na verdade, eles só estavam dormindo. Então, ele começa a desvendar os aspectos relativos ao arrebatamento, falando que aqueles que creem no Senhor e morrem fisicamente, na verdade, estão dormindo. E eles vão ser arrebatados, né, com o Senhor nos ares. Então, percebam que, em primeiro aspecto, o poder da ressurreição está em nós por meio de Cristo Jesus. E aqueles que morrem fisicamente, na verdade, dormem, porque um dia vão ressurgir com Cristo. Então, essa palavra era uma palavra de consolo. Provavelmente a igreja em Tessalônica estava sofrendo muita perseguição, alguns provavelmente foram martirizados, então foi uma palavra para que eles fossem consolados, né? E aí, na sequência da mensagem, a gente pode entrar ali em 1 Coríntios 15, dos 50 ao 52, quando daí Paulo fala sobre o corpo glorificado. Como que vão ser esses que vão ser arrebatados, né? Como vai ser o seu corpo? Eles vão ter um corpo glorificado. Diz assim, né? A partir do 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. E num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta,
A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Também em Filipenses 3:21, ele fala, né, desse corpo glorificado, que transformará nosso corpo de humilhação em um corpo de glória. Então, irmãos, na verdade, até aqui a gente pode ver que essa é uma palavra, por um lado, de consolo, para aqueles que perdem pessoas queridas, para aqueles que já partiram no Senhor, porque sabemos que eles vão ressuscitar. Mas, por outro lado, também, ela se torna uma palavra de advertência, porque para que nós, os vivos, possamos perseguir essa esperança de estar com o Senhor. E é aqui que a gente vai avançar em mais um aspecto do arrebatamento, que fala sobre o arrebatamento até o encontro com o Senhor nos ares e o tribunal de Cristo. A palavra fala que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Então a gente vai ver vamos desvendar mais um aspecto do arrebatamento. Ali em Romanos 14, do 8 ao 12. Paulo, ele não explica isso para os tessalonicenses, ele não fala desse aspecto do tribunal, mas para os irmãos em Roma, né, para a carta, quando escreve para os romanos, ele fala sobre isso. Então, a partir do versículo 10, diz assim: Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, porque todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então, ele já fala aqui de um outro aspecto, que todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5:10 diz: Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, perceba que aqui já ficou um pouquinho mais complicado. Antes, Paulo disse para os irmãos em Tessalônica: olha, não se preocupem, aqueles que morreram só estão dormindo, todos vão ressuscitar com o Senhor nos ares. Ok. Agora já tem mais um aspecto. Olha, tudo bem, vão ressuscitar com o Senhor nos ares. Sim, mas vão passar por um tribunal. E se vão passar por um tribunal é porque pressupõe um julgamento. E em 2 Coríntios deixa claro que tipo de julgamento, baseado em quê? Falando que vai receber o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então, no encontro com o Senhor nos ares, esses cristãos que forem ressuscitados passarão por esse julgamento. Os arrebatados, aprovados nesse tribunal, aqueles que já dormiram, serão os vencedores. Então, teremos aqui dois cristãos passando por esse tribunal, os que vão ser vencedores e o não. Isso com relação aos que já dormiram. Tá? E qual é a característica, então, deste cristão vencedor? Esse que dormiu, foi arrebatado para os ares e passou pelo tribunal de Cristo. Eles valorizaram a primogenitura, o direito de primogenitura. E aí a gente pode usar o exemplo de Jacó e Esaú. Jacó, desde o ventre materno, ele valorizou a primogenitura e ele lutou a vida toda para recuperar esse direito. Quando a gente lê a história deles ali em Gênesis 25, do 29 ao 34, resumindo a história, né, que fala quando Esaú vendeu o direito de primogenitura por um prato de lentilha, a minha reação sempre era olhar para essa história e dizer, poxa, mas esse Esaú também, né, brincadeira, né, por um prato de comida, e devia ser muito esfomeado. Mas, irmãos, até como nós compartilhamos ontem, puxa, quantas vezes no nosso dia a dia nós desvalorizamos o nosso direito de primogenitura. Se é um direito seu, se o senhor lhe deu esse direito, você pode tomar posse dele ou não. Você tem o direito de primogenitura. O senhor te chamou para ser um vencedor. Você tem esse direito, mas você pode exercer esse direito ou não. Então, no nosso dia a dia, quando você escolhe outras coisas, quando você deixa de exercer esse direito por picuinhas, porque eu estou chateado, eu estou isso, eu estou aquilo, ou porque a gente perde tempo com tantas outras coisas que não levam ao Senhor, é como se você estivesse fazendo como Esaú e escolhendo, trocando a tua primogenitura por coisas banais e passageiras. Então, essa
essa história, né, essa passagem nos deixa essa lição de não desprezarmos o direito de primogenitura. Tanto que a palavra ali fala que Deus se agradou de Jacó e se aborreceu de Esaú, porque Esaú não valorizou a primogenitura, né? Então, isso é um encorajamento para nós. Se nós estamos na vida da igreja, se nós fomos chamados para ser vencedores, puxa, a gente tem que valorizar isso. Até o irmão Luiz lembrou ontem dessa frase, né? Se a nossa derrota fosse certa, o Senhor não tinha nos chamado. O Senhor nos chamou porque nós temos, né, em Cristo a capacidade de sermos vencedores. E como a gente vai ver agora aqui no próximo aspecto sobre o arrebatamento, muito provavelmente a maioria de nós vai ter a oportunidade de fazer parte do filho varão, de sermos os vencedores vivos, que vão direto, né, que não vão nem passar pelo tribunal, vão direto para o trono de Deus. Esse é o arrebatamento do filho varão. Vamos avançar, vamos para ali então. Apocalipse 12, do 5 ao 12, fala desses aspectos. Fala desse outro aspecto do arrebatamento, dos vencedores que vão ser levados para o trono de Deus, no terceiro céu. E aí, né, nesse contexto, vão ajudar a expulsar Satanás e os seus anjos dos céus. Então, qual é a diferença aqui daquele arrebatamento, daqueles que dormiram no Senhor e passaram pelo tribunal, e esse arrebatamento do filho varão? Perceba que são aspectos diferentes. Esse cristão de 1 Tessalonicenses 4 é um arrebatamento até as nuvens. Já o de Apocalipse 12, João mostra que é um arrebatamento dos vencedores do filho varão para o trono de Deus. São lugares diferentes. É importante ressaltar que Tessalonicense é mostrado o arrebatamento nas nuvens e não até o trono. Então, o que a gente observa? Duas categorias de cristãos que já dormiu no Senhor e que foi arrebatado vivo. Tanto que a gente lê ali, né, em Apocalipse, fala aqui, no 12:5, nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então, percebam que lá em Tessalonicenses, em Romanos e 1 Coríntios, Romanos e 1 Coríntios, a gente não viu que passaram pelo tribunal de Cristo? Né? Poxa, mas como assim agora está dizendo que vai direto para o trono? Então, percebam que esse filho varão, na verdade, por que ele não passa pelo tribunal? Porque ele já foi julgado. O fato dele ser arrebatado demonstra que ele foi aprovado. Então, eles já foram julgados por negar a vida da alma, por viver a vida da igreja, por serem obedientes à palavra. Então, percebam que o tribunal, vamos dizer assim, em sentido figurado, que ele passou, né, foi o fato dele ser arrebatado, porque nem todos serão arrebatados. É como se ele já estivesse sendo julgado naquele momento. Por isso que ele vai direto para o trono de Deus, no terceiro céu. Então, ali a palavra nos mostra, né, que eles, pois, o venceram. O Giovanni lembrou desse versículo até, ou foi acho que foi o Gilbertão que ele falou, né? Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não negaram a própria vida. Puxa vida! Então, perceberam que a palavra aqui, então, esclarece esse aspecto do arrebatamento? Fala que eles já venceram. Por quê? Por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Esse é o viver do vencedor. E esse é o viver que o Senhor está nos oportunizando hoje. Sermos vencedores vivos. Sermos arrebatados vivos na volta do Senhor. Então, esse vencedor vai direto para o trono de Deus. Então, e percebam que daí se desencadeia uma nova era, né? Um novo momento da história da humanidade com Deus. Esse vencedor é arrebatado e ao passar pelos ares, ali pelo céu, ele se junta com Miguel e seus anjos, ajuda a derrotar Satanás e seus anjos, que são expulsos dos ares dos céus. Ele vai para o trono de Deus, e aí Deus desce com os vencedores na sua parousia, que vai durar 3 anos e meio. Puxa, parousia é a presença do Senhor. Irmãos, aqueles que dormiram no Senhor, passaram pelo tribunal e foram aprovados, e os vencedores vão estar 3 anos e meio na presença do Senhor. Puxa,
Isso é, como Paulo falou, é incomparavelmente melhor estar com Cristo. Você está na presença do Senhor. Então, sabe, vale a pena hoje viver a vida da igreja, vale a pena hoje negar a nossa vida da alma, né? Fazer de tudo para amar e estar com o Senhor. E além disso, nós vamos receber um galardão. E antes do reino, tem mais esse bônus, que é estar 3 anos e meio na parousia, na presença do Senhor. E essa parousia, então percebam que Satanás hoje, os principados e potestades, os anjos caídos, a gente viu até em mensagens anteriores, eles estão nos céus, nos ares, né? Controlando esse mundo, né? Esse mundo tenebroso, né? Controlando e influenciando a maldade, né? Os líderes mundiais. A gente viu, né? Como a gente viu em algumas passagens, o príncipe do Egito, o príncipe da Pérsia, né? Que são as hostes malignas. Eles vão ser expulsos dali. E esse espaço vai ser preenchido por quem? Pelo Senhor, pelos seus anjos e por nós, os vencedores. E aí Satanás vai ser jogado à terra, expulso dos céus, aí a coisa vai ficar preta. Aí a coisa, né, começa a grande tribulação. Imagine Satanás e os anjos aprisionados, digamos assim, na terra, tendo liberdade para agir. Rapaz, se o mundo já está tenebroso hoje, imagina na grande tribulação. Mas, por outro lado, isso também é sabedoria de Deus, porque o Senhor vai estar na sua parousia cuidando dos seus. Então, a presença do Senhor não vai sair, né? O Senhor não vai deixar de cuidar dos cristãos que ficarem. E aí, esses cristãos que ficarem vão ter a oportunidade de amadurecer por sofrimentos na marra, porque a vontade de Deus é que nenhum se perca, mas que todos, né, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Tanto que Apocalipse, ali na sequência, no 12:12, diz assim, ai da terra, né? Diz assim, porque por isso, continuando, eu li o 11, agora eu vou ler o 12. Por isso festejai os céus e vós, os que nele habitais, e ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. E aí, então, durante o decorrer da grande tribulação, nesses 3 anos e meio, né, que vai ocorrer a parousia do Senhor, que é a presença do Senhor, esses cristãos que não foram vencedores, que não foram filho varão, vão poder, né, por meio de sofrimentos, crescer em vida, né? E aí o Senhor vem e ocorre o último arrebatamento, que é a grande ceifa, como fala ali em Apocalipse 14, né? Que é o arrebatamento da maioria dos cristãos, e esse arrebatamento encaixa com o arrebatamento de 1 Tessalonicenses 4, que fala que, né, então encaixa também com aquele arrebatamento que Paulo falou, que fala, nós os vivos, né, os vivos vão ser arrebatados, são esses aqui, que vão passar pelo tribunal. Então, assim, percebam que nessa mensagem o irmão André foi encaixando, né, pegou Tessalonicenses, pegou Romanos e Coríntios, pegou Apocalipse e foi encaixando os aspectos do arrebatamento. E aí, assim, você pensa em tudo isso de estar, isso é só para a gente ter mais conhecimento bíblico, né? Entender um pouco mais de escatologia? Não, irmãos. Isso para que a gente esteja percebido, né? Para que a gente tenha uma reação, para que a gente perceba que esse filho varão é coletivo, não são mais vencedores individuais, como nas épocas passadas, né? Que alguns cristãos eram vencedores, né? Mas agora o Senhor está preparando um grupo de vencedores coletivos, né? A gente até pode ser, como Pedro falou, podem ser 144 mil, não sei, isso não importa, mas vai ser um grupo coletivo de vencedores que vai ser arrebatado para Deus, para expulsar Satanás de vez dos ares, para cumprir o que o Senhor já falou lá em Gênesis, né? Sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. O Senhor quer restaurar essa terra por meio de nós, fazendo parte da igreja, como a sua noiva. Puxa, irmãos, isso é uma história, é um romance, é uma história de amor do Senhor com a igreja, né? E aí, no desenrolar dessa história, a gente vai encaixando também o que estava ali em Daniel 9, quando ele fala das 70 semanas, ele comenta disso, dessa última semana, que é, irmãos, muito próximo do que nós estamos vivendo. Fala ali de um acordo de paz mundial. Nós temos visto isso nos últimos acontecimentos, países árabes fazendo acordos de paz com Israel. Então,
O cerco está se fechando. A volta do Senhor está sendo preparada. O próprio fato, irmãos, da comportagem dinâmica, da gente, por meio da comportagem, está distribuindo mais de 1 milhão de livros por ano, e esse evangelho do reino está sendo pregado em toda a terra habitada. Mateus 24 fala sobre isso, e será pregado o evangelho do reino para toda a terra habitada, e então virá o fim. Demonstra que o fim está chegando. E aí, qual é a nossa reação? Eu posso esperar ou eu posso participar e apressar a vinda do Senhor. É isso que precisa causar um sentimento de urgência em nós, né? O que nós podemos fazer com base em tudo isso? Tessalonicenses 5, 1 a 8, que é a segunda parte dessa mensagem, ele fala assim, ó, 1 Tessalonicenses, vamos lá, 5, do 1 a 8, fala assim, ó. Opa. Ele fala de que o Senhor, né, não vou ler todos os versículos, mas fala, né, que o Senhor virá como ladrão, que não sabemos o dia que o Senhor virá. Por isso precisamos estar vigilantes. Embora não sabemos a hora, o Senhor nos deixou sinais, e esses sinais, como a gente comentou agora, eles estão se intensificando. E por que eles estão se intensificando? Por causa da pregação do Evangelho. Quem dita a ordem dos acontecimentos do mundo é a igreja. Quem faz a volta do Senhor ser apressada ou atrasada é o nosso viver como igreja, né? Então, por isso nós precisamos estar sóbrios e vigilantes. Em 2 Pedro, nesse mesmo contexto, o que fala ali em 2 Pedro? 2 Pedro 3, do 3 ao 9, fala assim, ó. Que eu estou em primeira. 2 Pedro 3, 3 ao 9 diz assim. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. É assim que as pessoas têm andado hoje no mundo? Escarnecendo de Deus, segundo as suas próprias paixões? E aqui diz nos últimos tempos. E dizendo, onde está a promessa da vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas essas coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, Deus não ia voltar? Será que ele está demorando? Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, o qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em águas. Né? Lembram da época de Noé? Né? Casavam-se, davam-se em casamento, comiam, bebiam, viviam a sua vida de forma despreocupada, segundo os seus próprios interesses, alheios a Deus e à vontade de Deus, até que veio o dilúvio e consumiu a todos. Mas Deus, né, achou Noé. Puxa, Deus achou o Sidney, Deus achou o Gilberto, achou o Ademir, achou a Marli, o Edgardo, o Rafael, todos nós que estamos aqui, Deus nos achou. Puxa, nós somos Noé, né, em sentido figurado, aquele que estava percebido, tinha um coração segundo a vontade de Deus. Continuando, pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem, a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados, só que agora por fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Olha o que o Senhor nos fala aqui agora, que maravilhoso. Não tarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça. O Senhor está sendo longânimo para conosco, irmãos. O Senhor olha para o André e diz assim, ainda tem muita coisa para crescer. Então o Senhor está sendo longânimo. Se o Senhor não fosse longânimo e voltasse amanhã, irmãos, puxa vida, isso é uma tragédia, pelo menos para mim. Senhor, mas o Senhor é longânimo. Então essa palavra precisa ser doce e ao mesmo tempo precisa ser um alerta. Senhor, muito obrigado, Senhor. O Senhor é longânimo, porque o Senhor não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguemos ao arrependimento. Isso precisa causar uma reação em nós. O Senhor não retarda a sua volta, ele está esperando
Está esperando por nós. Esperando o quê? Olha na sequência, versículo 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Esperando e apressando. Então, o que o Senhor quer dizer aqui para nós? Sobre toda essa palavra, sobre o arrebatamento. Eu só vou esperar vivendo a vida da igreja, indo nas reuniões? Não, eu vou apressar. E se eu vou apressar, eu preciso ter uma atitude que busca o Senhor, que prega o evangelho. Como a gente, né, leu tantas vezes em Mateus 24, né, que será pregado esse evangelho. Será pregado por quem? Por anjos? Não, por nós, irmãos. Isso é apressar a vinda do Senhor. Né? Isso é participar do filho varão hoje. Isso é tomar posse do direito de primogenitura. Então, percebam que todos esses exemplos que nós vimos vão se encaixando no fato de nós termos uma atitude, uma reação com relação ao evangelho. Né? Paulo tinha essa convicção. Lá em 2 Timóteo, ele falou assim, capítulo 4, que ele já tinha por certo, né, que a coroa já estava reservada. E daí ele fala, não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Você ama a vinda do Senhor? Ah, eu amo. Tá, mas você ama a vinda do Senhor como? Precisa ter uma reação, irmãos. E mesmo que, né, eu seja um irmão de um talento, puxa, eu posso ir até, como a gente viu na parábola dos talentos, né? Eu posso ir até os banqueiros e fazer com isso renda juros ao Senhor. O que isso quer dizer? Que eu posso usar esse meu um talento e esse um talento vai sendo usado e quando eu vejo ele se multiplica e ele já tenho 2. Puxa, é exercitar o meu talento, exercitar, orar pelas pessoas, né? Exercitar, pregar o evangelho. Ah, eu tenho dificuldade de pregar o evangelho. Puxa, mas você pode ir junto. Você pode dar um jave. Os irmãos estão distribuindo javes gratuitamente, né? Para aqueles que querem, né? Os irmãos da igreja estão dando. Puxa, dê um jave para alguém, né? É difícil. Eu, no começo, irmãos, eu confesso, eu tinha muita dificuldade de chegar para alguém e dizer assim, eu posso orar por você? Mas quando isso escapa, né? Quando você deixa escapar isso, oh, Senhor Jesus. Esses dias eu tive a experiência na casa de um cliente, fiz o jardim deles, tal, e aí estava ali no final, ele, a esposa dele, ela estava grávida. Daí, na hora de ir embora, eu dei um livro para eles e falei assim, eu posso orar com vocês? Né? Pelo neném, pela vida de vocês. O olhar deles, assim, era como se eu estivesse dando um presente, dando, assim, uma coisa valiosa. Eles olharam assim, claro que pode, sabe? Se eu tivesse dado uma cesta de presente para eles não teriam ficado tão felizes. Eu vi, assim, que é como se eu tivesse dado algo muito precioso para eles. Assim, nossa, ele vai orar por nós. Então, assim, o Edgardo compartilhou isso conosco ontem. Quando você diz para a pessoa, posso orar por você? A reação tem sido muito positiva, porque as pessoas hoje no mundo percebem que elas precisam de Deus. E aí, nesse momento, você está despertando um que está dormindo. Para quê? Para a palavra. Né? Essa tem que ser a nossa atitude. Estar despertados. Até nessa mensagem, o irmão André usa o exemplo também da parábola das 10 virgens. Né? As virgens todas estavam dormindo, ou seja, todas são exemplos de cristãos que dormiram no Senhor, que morreram. E elas tinham, né, azeite na sua lâmpada. A lâmpada representa o espírito, né? Então todas eram salvas. Mas só 5 tinham azeite nas vasilhas. A vasilha representa a alma. Então, percebam que são 2 categorias de cristãos. Aqueles que têm a alma, né, com o espírito, estão sempre colocando azeite na vasilha. Então, percebam que é um processo, né? Não é assim, coloquei, tá tudo certo. Não. Você tem reserva de azeite na vasilha. Provavelmente eles iam usando, era uma figura da época, né? Esse azeite da vasilha para a lâmpada. Conforme ia acabando, você ia colocando. Isso tem que ser o nosso viver diário. Estar constantemente colocando azeite nas vasilhas. É isso que quer dizer ali na sequência, isso está em Mateus 25, e na sequência ele fala lá 2 estarão no campo, um será levado, né? É isso que quer dizer. Por que um está no campo, um é levado, um é deixado e levado o outro? Porque ele tinha azeite na vasilha, ou seja, ele tinha
espírito, ele tinha a vida de Deus saturando a sua alma. Se ele tinha a vida de Deus saturando a sua alma, quer dizer que ele estava trabalhando, mas ele estava invocando o Senhor. Ele estava trabalhando e viu que chegou alguém desanimado no trabalho e disse, puxa, o que você tem? Eu percebi que você não está legal. Ah, é isso, aquilo. Puxa, posso orar por você? Olha, Jesus é o Senhor. Isso, irmãos, é estar no campo. Né? É dizer, Senhor Jesus, abençoa meu dia, Senhor. Puxa, hoje eu tenho isso, aquilo, mas, Senhor Jesus. É chegar um momento de dificuldade no teu dia e você dizer, Senhor, me ajuda, Senhor. Senhor, preciso de ti. Aí é esse que vai ser tomado. Esse, irmãos, é prático, irmãos. Desculpa se eu não consigo me expressar, mas isso é real, é prático para nós, né? Amar a vinda do Senhor, apressar a vinda do Senhor, é viver uma vida com o Senhor, né? E a gente tem essa advertência nessas parábolas, né? A gente viu no viver de Noé, e na sequência da mensagem, a gente fala sobre esses que estavam dormindo, né? Dormitando, né? Que tá ali, tá tudo certo, eu me reúno no domingo, passo a semana uma boa, eu não, minha consciência não me acusa porque eu não tenho grandes pecados. No outro domingo, puxa, mas o Senhor precisa daqueles que se interessam por Ele, aqueles que, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida, ou seja, os seus próprios interesses. Né? Esse em face da morte aqui pode ser no seu dia a dia, pode ser quando você discute com alguém, quando alguém fala algo de você, você se sente injustiçado. Senhor Jesus, isso é o morrer, isso é o viver a vida da igreja, né? E o Senhor vai recompensar, né? A recompensa, avançando na mensagem, fala da recompensa do viver em Cristo, que é incomparavelmente melhor, né? Em Filipenses 1, do 22 ao 23, fala que o viver é Cristo e o morrer é lucro, né? Paulo tinha esse sentimento, tinha essa convicção, que estar em Cristo era incomparavelmente melhor. Então, lá diz assim, ora, de um e de outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar em Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Por que ele disse que é melhor partir e estar com Cristo? Porque ele sabia para onde ia. Se ele não tivesse certeza para onde ele iria, né, as pessoas do mundo têm até um ditado que diz assim, a única certeza que nós temos na vida é a morte. Lembro que um irmão lembrou desse ditado ontem na reunião. Mas, irmãos, a nossa certeza não é nessa, não. Nossa certeza é o arrebatamento, porque nós não morreremos, nós dormiremos. E Paulo tinha certeza para onde ele iria, porque ele fala ali, né? Seria incomparavelmente melhor. E em Lucas, capítulo 16, a gente tem ali uma passagem que explica, né, para onde Paulo iria, né? Porque ele diz que era incomparavelmente melhor. Lembram ali da história do rico e de Lázaro? Que o rico, né, até fala lá que na vida recebeu seus bens, e o Lázaro era um pobre e tal, e o Lázaro comia das migalhas que caíam da mesa do rico. Talvez esse rico até não fosse, vamos dizer assim, má pessoa, talvez ele deveria dar, né? Come aqui o que sobrou, né? Mas provavelmente esse pobre, o Lázaro, ele creu, né? Ele viveu, ele amou o Senhor, ele creu. E o rico viveu uma vida humana normal. E ele foi para um lugar ruim, no Hades, onde ele diz lá que é um lugar de tormento. Já o Lázaro, né, o pobre, ele foi para um lugar de descanso, que a palavra chama de seio de Abraão, né? Paulo tinha certeza que ele iria para lá, né? Então Paulo diz, olha, é incomparavelmente melhor, porque eu vou estar num lugar de descanso, aguardando o dia do Senhor. Puxa vida, né? Então, percebam que essa palavra, ela precisa não só nos conquistar, mas precisa conquistar os outros e né, mostrar para as pessoas que esse viver que nós temos é incomparavelmente melhor, porque nós temos uma esperança de um chamamento, de estar com o Senhor, né? Então, e o que nós devemos fazer, irmãos? Então, né, com base em toda essa palavra, o que nós devemos fazer para apressar a vinda do Senhor, para ser esses que vão ser arrebatados, né? Se tudo transcorrer como a gente imagina, como
como a gente tem percebido, né, a volta do Senhor pode ser muito próxima, pode ser em poucos anos. Então, a volta do Senhor provavelmente vai pegar a maioria de nós vivos. Então, nós nem dormiremos, nós teremos a oportunidade de ser arrebatados. Então, o que nós temos que fazer? Pregar o Evangelho, viver a vida da igreja, né? A vinda do Senhor é certa e eu vou acrescentar, é próxima. E daí? E nós, né? Qual a nossa posição? Qual é o nosso sentimento? Os acontecimentos do mundo têm mostrado que o Senhor está para voltar, que a volta do Senhor é próxima. Isso precisa causar uma reação em nós. Tanto é que ontem eu até li para os irmãos um trecho do livro Amar a Vinda do Senhor, e lá fala sobre isso, quando ele fala, inclusive, que é o Evangelho que dita a ordem dos acontecimentos e das calamidades e das catástrofes que vão acontecer no mundo nos últimos tempos. Porque à medida que o Evangelho avançar, essas dores de parto têm que se intensificar até a volta do Senhor. Então, percebam que é o nosso viver diante de Deus como igreja que dita esse ritmo. Tanto é que em Apocalipse, quando fala ali dos cavalos, né, Apocalipse 6, qual é o primeiro cavalo que sai ali em Apocalipse 6? É o cavalo branco, que é o Evangelho. Depois sai a morte, a guerra e a fome. Então, se hoje no mundo nós temos visto epidemias, guerras, morte, e provavelmente veremos ainda mais fome, é sinal que o Evangelho está avançando. É sinal que o Senhor está voltando. E a volta do Senhor está a cada dia um dia mais próximo. Por isso nós precisamos reagir hoje, irmãos. Né? Até eu separei um trecho aqui do livro que eu queria ler para os irmãos aqui para fechar a mensagem. São os sinais ligados, o livro Amar a Vinda do Senhor, do Miguel, de 2018, está na página 19. São os sinais ligados a nós, ao povo de Deus, que determinam os acontecimentos que ocorrem no mundo e a velocidade com que eles sucederão. Significa dizer que, quando no meio do povo de Deus há um sinal de amadurecimento, de crescimento de vida, de edificação, catástrofes e outras coisas acontecem no mundo, como uma pandemia, né? No capítulo 6 de Apocalipse, João descreve a abertura dos primeiros 4 selos do livro pelo Senhor, e o primeiro selo é o cavalo branco, né, com seu cavaleiro, que representa o Evangelho, que sai vencendo e para vencer. Depois, a guerra, a fome e a morte. Note que quem está à frente é o Evangelho, e os demais acontecimentos se desenvolvem à medida que o Evangelho avança. E será pregado esse Evangelho do reino, né? Então virá o fim. Todos temos de perceber que o que ocorre em nosso meio influencia diretamente a volta do Senhor. Portanto, se há sinais se manifestando no mundo, é porque algo ocorreu no meio do povo de Deus. É a nossa situação que determinará a velocidade dos acontecimentos e profecias que vão ocorrer no mundo. Nesse contexto, devemos considerar algo importante. Agora está falando conosco, irmãos, com o nosso viver. Considerar algo importante. Esses sinais estão sendo manifestados no mundo por causa de algum sinal em nossa vida? Por causa de alguma mudança na minha atitude ou na de outros? Ou seja, se continuamos vivendo da mesma maneira que vivemos e os sinais da volta do Senhor têm se intensificado, isso quer dizer que não é por causa do meu viver e da minha reação diante de Deus, mas a reação de outros. Na reação da vida de outros. Devemos saber da importância do nosso labor e do nosso viver diante de Deus. Porque senão o Senhor volta, não por causa de mim, mas por causa de outros. E aí eu vou ficar. Ó Senhor Jesus. E aí o irmão até nos aconselha a fazer a oração. Senhor, quero que você me transforme. Quero que você mude a minha pessoa e que você volte logo. É importante sabermos qual é o nosso papel e a nossa responsabilidade nos tempos finais. Senhor, queremos ser um contigo e cooperar com o cumprimento da tua vontade.
Que a tua palavra esteja ligada intimamente ao nosso viver. Que a sua volta esteja ligada intimamente ao nosso viver. Então, irmãos, o que a gente pode resumir de tudo isso que a gente viu? O arrebatamento vai acontecer, né? O Senhor vai ressuscitar aqueles que dormiram nele, vai haver o arrebatamento dos cristãos, no final da grande tribulação, no meio da grande tribulação, mas vai haver o arrebatamento do vencedor, que ele já vai ser julgado no próprio arrebatamento pelo fato dele não amar a própria vida, pelo fato dele viver a vida da igreja e apressar a volta do Senhor. E hoje, o que o Senhor está falando para nós é que nós temos a oportunidade de ser vencedores. Se você acha que você não pode ser um vencedor, isso é uma mentira de Satanás. Se você não tivesse a chance, se você não tivesse o direito de primogenitura, o Senhor não tinha te chamado. O Senhor não tinha te dado essa palavra. O Senhor não tinha te mostrado esse viver. Nós temos tudo, irmãos, para ser vencedores. Nós precisamos reagir. O Senhor nos deu todas as ferramentas. O Senhor nos deu o direito de ser vencedores. Agora depende de nós, todos os dias, ter um viver que busca o Senhor. E não é do dia para a noite, irmãos. Se amanhã você sair de casa e na esquina alguém te fechar no trânsito e você, né, ir lá para a alma, né, você pode naquele mesmo momento ter uma reação e sair lá do inferno e ir para o terceiro céu, dizendo: oh, Senhor, me perdoa, Senhor. Irmãos, o trabalhar do Senhor é diário, é constante, não é do dia para a noite. Então, irmãos, que essa palavra crie uma reação em nós, que você possa ir diante do Senhor, que eu possa ir diante do Senhor e dizer: Senhor, mostra qual o meu papel diante de Ti, qual o meu papel para apressar a Tua volta. Oh, Senhor, mesmo tendo pouca força, mesmo que você seja o irmão de um talento, você pode ser um vencedor. Você pode reinar com o Senhor. O Senhor te deu esse direito. Por isso que nós precisamos reagir, irmãos. Reagir para apressar a volta do Senhor. Nós podemos ser aqueles que apressam a volta do Senhor em um dia. Ou podemos ser aqueles que atrasam a volta do Senhor em um dia. Tudo vai depender da nossa atitude diante de Deus. Então, irmãos, para fechar, eu queria convidar os irmãos a orarem individualmente agora, com base em tudo isso que o Senhor tem falado para nós, não só dessa mensagem do André, as mensagens da conferência que nós agora estamos ruminando no Alimento Diário, todas essas mensagens que nós temos visto, né, na sexta e no domingo, com base em tudo isso, orar e realmente perguntar para o Senhor: Senhor, qual é o papel que o Senhor tem para mim na igreja, no viver da igreja? Né? O que o Senhor, qual é o meu dom, qual é o ministério que o Senhor preparou para mim, qual o meu papel para apressar a sua volta, né? E se dispor diante do Senhor, se dispor em viver a vida da igreja, em servir, em ser um com os irmãos, né? Abra o seu coração para o Senhor, renova a sua consagração com o Senhor, para que o Senhor continue te transformando, para que juntos, irmãos, nós possamos ser vencedores. Ó, Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos orar individualmente 1 minuto, né? Renovando a nossa consagração com o Senhor e perguntando para o Senhor: Senhor, qual é o meu papel para apressar a tua vinda?